Rápido e muito habilidoso, Luciano Acosta pode ser o novo reforço do Corinthians. Conheça um pouco mais sobre o possível reforço corintiano depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre Luciano Acosta, argentino de 30 anos, que pode ser o primeiro reforço do Timão para 2025. Mas antes de falar do Acosta, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui, com exclusividade, do nosso Fala Adriano Esporte Clube. O Luciano Acosta, revelado pelo Boca Juniors e com passagens pelo DC United, também da MLS, passou também pelo Atlas do México e está na equipe do Cincinnati desde 2021, aliás, um dos grandes destaques da equipe norte-americana. O Corinthians, que tem interesse na contratação desse jogador, o Corinthians que tem conversas com esse atleta, aliás, o jogador não renovou o contrato com a equipe do Cincinnati, está livre no mercado, ou seja, pode ser uma ótima oportunidade de negócio para o Corinthians, pensando na temporada de 2025, uma temporada bastante extensa do Corinthians com Copa Libertadores, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O Corinthians já pensa em reforçar o seu elenco e já pensa, inclusive, no Luciano Acosta, um grande destaque da equipe do Cincinnati jogando pela MLS. No vídeo de hoje vamos mostrar para você, torcedor do Timão, como que gosta de jogar o Luciano Acosta através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada e, claro, os números do jogador argentino jogando na atual temporada pelo Cincinnati. Vamos começar então o nosso vídeo, então, mostrando para você, torcedor do Timão, os números de Luciano Acosta, meio argentino de 30 anos. Foram 35 jogos, sendo 32 como titular, ele marcou 14 gols e foram 17 assistências, dá um total de 31 participações em gol, 26 grandes chances criadas, 123 passes decisivos e 93 dribles certos. Uma grande temporada, se a gente pegar toda a temporada num contexto do Luciano Acosta, foram 41 jogos com 15 gols e 19 assistências, uma temporada espetacular que colocou o jogador como um dos principais jogadores dessa última temporada na MLS e não renovou o contrato com a equipe do Cincinnati, está livre no mercado, então o Corinthians já corre para tentar a contratação desse belíssimo jogador que é o Luciano Acosta. Vamos começar agora então a mostrar para você, torcedor do Timão, o mapa de movimentação e também a posição detalhada do Luciano Acosta. Como que gosta de jogar o argentino, né? O Luciano Acosta, que tem 1,60 m e tem 59 quilos. Nessa última temporada ele jogou um pouquinho mais pelo lado esquerdo de campo, como o próprio mapa de movimentação já aponta, mas ele se movimenta bastante, principalmente jogando por dentro. A gente já consegue, inclusive, acompanhar o mapa de movimentação e também cai bastante pelo lado direito. Embora nessa temporada jogou mais pelo lado esquerdo, mas a sua movimentação, principalmente na entrelinha, faz com que confunda bastante a marcação do adversário. Então, seja o Luciano Acosta se movimenta bastante, mas nessa última temporada jogou mais pelo lado esquerdo do campo. A posição detalhada do Acosta jogando pelo Cincinnati em 2024 aponta, jogou como meio ofensivo, mas também jogou como um segundo atacante e também jogou como um ponta esquerda, como o próprio mapa de movimentação nos apontou. Inclusive jogando mais pelo esse lado esquerdo, a gente já consegue perceber, já inclusive como apontou no mapa de movimentação, o Acosta recebendo justamente pelo lado esquerdo, dessa vez um pouco mais por dentro, mas sua boa movimentação e a sua boa visão de jogo, aliás, uma das principais características do argentino, é receber essa bola e aí já perceber a movimentação de quem está ao seu lado. Nesse caso, a linha de marcação muito bem postada e ele consegue dar esse passe aí em ruptura, deixando o companheiro em boas condições de finalizar ou até mesmo de criar uma jogada no último terço. Mais uma vez recebendo, dessa vez aberto, inclusive já mais como um ponta, dessa vez aberto, já trabalha essa tabela um pouco mais associativa, esse jogo associativo com quem está do seu lado, justamente para criar uma jogada e aí abrir espaço. Ele faz a tabela, já recebe novamente, percebe a movimentação do atacante às costas do defensor e aí consegue dar esse passe perfeito, uma belíssima assistência para o gol da equipe do Cincinnati. Utiliza bastante o corredor para justamente dar passes como esse para chegar à linha de fundo e cria bastante jogadas, principalmente como essa, recebendo aberto, espera a movimentação do seu companheiro, percebe onde está o espaço para o jogador se movimentar,
dá esse passe ali às costas do defensor, ou seja, ele encontra bastante espaço no meio campo. Um jogador inteligentíssimo, Luciano Acosta, uma das suas principais características, esse jogo associativo, a sua boa visão de jogo, ele consegue encontrar os seus companheiros em melhor condição de jogo. Quando a gente já começa a acompanhar ele por dentro, como o próprio mapa de movimentação nos mostrou, e se você estiver gostando do vídeo torcedor do Corinthians, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Timão. Jogando por dentro, ele cria as principais jogadas ofensivas da equipe do Cincinnati, recebendo da direita por dentro, mas ele já acha o espaço, no curto espaço que tem, ele acha um jogador em boas condições, ou seja, aquele meia pifador, aquele 10 clássico que consegue achar um jogador em melhores condições, recebendo por dentro, dessa vez na entrelinha, a gente percebe ele recebendo na entrelinha do adversário, percebe a movimentação do atacante, dá esse passe, o jogador finaliza muito bem para o gol, recebendo mais uma vez pelo meio, um pouquinho mais atrás, quase ali no círculo central do campo, já consegue fazer essa jogada, percebe a movimentação do atacante passando quase que às costas dos zagueiros, e aí na velocidade o atacante quase marca o gol da equipe do Cincinnati. Um jogador inteligentíssimo, o Luciano Acosta, ele surge muito bem no Boca Juniors, depois ele é vendido para o futebol mexicano, depois passa pelo DC United da própria MLS, mas foi no Cincinnati que ele desenvolveu mais o seu futebol, foi lá que ele conseguiu as melhores aparições, inclusive não só nessa temporada, mas nas temporadas anteriores, fez belíssimas apresentações com a equipe do Cincinnati, um jogador inteligentíssimo. Assim ele surge no Boca desta maneira e é vendido para a equipe na MLS. Na posição detalhada do Luciano Acosta, nós acompanhamos que o jogador também atuou como um segundo atacante, atacando principalmente o espaço deixado pelo adversário. É um jogador que tem muita habilidade, então ele recebe no espaço vazio e aí com muita habilidade ele limpa o adversário dentro da área e faz belíssimos gols como esse. Aliás, foram vários gols que ele fez na MLS com essa característica do drible. Nesse lance, por exemplo, recebe ali na intermediária, poderia dar o passe para os dois jogadores que atacam a linha de defesa do adversário, mas ele faz a limpa, dribla dentro da área e finaliza com o pé esquerdo, que não é o pé dominante. Mais uma vez, recebendo a entrelinha do adversário um pouquinho dentro da área praticamente, dribla os defensores e finaliza com o pé direito. Essa jogada foi interessante, dois jogadores na marcação no Luciano Acosta, ele recebe essa bola e finaliza também com muita categoria. Primeiro ele limpa o adversário e aí finaliza com muita categoria o jogador de 30 anos, o argentino, muito bom de bola, interessante, velocista e também muito habilidoso. O Luciano Acosta atacando esse espaço deixado pelo adversário, ele recebe dentro da área aí com dribles curtos, né? Principalmente dribles curtos, limpa o adversário e finaliza muito bem com o seu pé direito, também muitas das vezes também finaliza com o pé esquerdo. Falando em finalizações, o Acosta finaliza muito de média distância, aliás, uma das suas principais características é essa finalização de média distância, finaliza muito bem com o pé direito, tem essa característica de acertar belos gols de fora da área, então é um jogador inteligente, tem boa visão de jogo justamente para fazer esse tipo de jogada, para fazer também esse tipo de gol. Então o torcedor corintiano aí, caso realmente se confirme a contratação do Luciano Acosta, vai ser um grande reforço para a sequência da temporada, para a sequência de 2025. O Luciano Acosta, que é um jogador espetacular, eu acompanho o Luciano Acosta principalmente nessa temporada da MLS, né? Aqui no nosso canal nós acompanhamos diversas ligas do mundo por aí afora, e na MLS, não só o Luciano Acosta que chama atenção, vários jogadores sul-americanos vêm chamando atenção, que jogam inclusive na MLS, como é o caso do Facundo Torres, que o Palmeiras contratou, tem o Gabriel Peck, que recentemente estava no Vasco da Gama, outro destaque também na MLS, e diversos outros jovens promessas que surgem no futebol argentino, futebol chileno, uruguaio, e que vão para a MLS e brilham. E aí os jogadores acabam trilhando praticamente toda a sua carreira, como foi o caso do Luciano Acosta, que foi revelado pelo Boca, teve uma curta passagem pelo Estudiantes, passou pelo Atlas do México e está desde 2021 brilhando na equipe do Cincinnati. Agora é com você, torcedor corintiano, quero saber a sua análise, eu quero saber o que você pensa, eu quero saber também o que você acha dessa possível contratação do Luciano Acosta, ele que pode defender o Corinthians na temporada 2025, um jogador que está livre no mercado, o Corinthians tem conversas com esse jogador, ele pode então reforçar o timão para a próxima temporada, mas eu quero saber a sua opinião. Escreva nos comentários, eu vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. E lembrando que nós temos mais uma meta nessa temporada, uma meta bastante agressiva, que é chegar aos 20 mil inscritos, mas contamos justamente com o seu like, com o seu compartilhamento e, claro, com a sua inscrição para que nós possamos chegar em mais e mais torcedores que gostam de análise e scout de jogadores. No vídeo de hoje falamos sobre Luciano Acosta, meio argentino de 30 anos, possível reforço do Corinthians para a sequência de 2025, e nosso Fala Adriano
Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.